Perfeito. Pessoal, retomamos a nossa... Bom dia, Elaine. Retomamos a nossa leitura. Quem desejar pontuar, comentar ou fazer qualquer algum insight que tenha, sinta-se à vontade. Nós estamos retomando a leitura das histórias clínicas ali dos casos do Freud, e agora em especial nós estamos falando sobre... Bom dia, Natália. Estamos falando sobre a parte do segundo sonho. O Freud está explorando ali algumas questões sobre supostas fantasias de vingança, de defloração, né, por parte da Dora. Então a gente vai retomar. No livro virtual, nós estamos na página 91. No físico, algum dos colegas tem aí em mãos? 144 no físico. 144 no físico. Então vamos lá. Voltando à nossa leitura. Ela deu início à terceira sessão com as seguintes palavras: Doutor, o senhor sabe que estou aqui hoje pela última vez? Não posso sabê-lo, uma vez que a senhorita nada me disse sobre isso. Pessoal, olha só, nesse primeiro trecho já tem duas questões extremamente clínicas. A primeira, toda a sessão de análise é a última. Essa é uma regra que a gente traz à psicanálise, toda sessão é a última, por isso muitos analistas cobram por sessão, em decorrência disso. E o segundo ponto, nada sem além do que você me diz. Isso é extremamente lacaniano. E nota que o Freud foi bem faca na bota aqui, né? Foi bem objetivo. Não posso sabê-lo, uma vez que a senhorita nada me disse sobre isso. É que me propus a aguentar ainda até o ano novo. Mas não quero esperar mais tempo pela cura. Vamos ver o que tem aqui nessas notas. Era o dia 31 de dezembro. A senhorita sabe que sempre tem a liberdade de deixar a terapia, mas hoje ainda vamos continuar trabalhando. Ele não deixa ela esmorecer, ó. Ele já chega imaginando provavelmente uma resistência. Quando a senhorita tomou a decisão, há 14 dias, acho. Isso, na verdade, soa como uma criada, uma funcionária. Bom dia, Patrícia. Aviso prévio de 14 dias. Havia também uma preceptora que deu aviso prévio. Naquela época, na casa dos K. Quando os visitei em L, às margens do lago. Ó, faltou o lago aqui na cena. Verdade. Dela, a senhorita nunca me havia falado. Por favor, fale. Pois bem, na casa, havia uma moça jovem como preceptora das crianças, que exibia um comportamento muito peculiar em relação ao dono da casa. Não o cumprimentava, não lhe dava nenhuma resposta e, à mesa, não lhe entregava nada se ele lhe pedisse. Em suma, tratava-o como se ele não existisse. Aliás, ele também não era muito mais cortês com ela. 1 ou 2 dias antes da cena do lago, a moça me chamou à parte. Tinha algo a me comunicar. Contou-me, então, que o senhor K aproximara-se dela em uma ocasião
em que a esposa estava passando várias semanas fora. Assediou-a com insistência e pediu-lhe que fosse complacente com ela, que ele não tinha nenhum interesse por sua esposa e etc. Ora, essas são as mesmas palavras que ele utilizou para galantear a senhorita, diante das quais a senhorita deu-lhe a bofetada no rosto. Sim, ela cedeu a ele. Mas pouco depois, ele já não queria mais saber dela, e ela, desde então, passou a odiá-lo. E essa preceptora tinha dado aviso prévio? Não, ela queria dar o aviso prévio. Contou que, após sentir-se abandonada, logo contou o ocorrido a seus pais, pessoas decentes que moram em algum lugar na Alemanha. Os pais exigiram que ela deixasse imediatamente aquela casa e, como isso não foi feito, escreveram a ela dizendo que não queriam mais saber dela, que estava proibida de voltar para casa. E por que ela não foi embora? Ela disse que ainda queria esperar um pouco, para ver se nada mudaria no Sr. K. E que ela não aguentaria viver assim. Se não visse nenhuma mudança, daria o aviso prévio e iria embora. E o que aconteceu com a moça? Só sei que foi embora. Dessa aventura, ela não carregou filho? Não. Colegas, alguém quer pontuar algo? Conversarmos algo sobre esse primeiro parágrafo que foi lido? Né? Eu acredito que uma observação clínica, que é muito clichê, inclusive, é a questão do ódio que é sendo uma faceta do amor, né? É clichê, mas é muito claro isso, e não dá para a gente negligenciar, né? Então, o ódio é exatamente como uma manifestação de quem o ama. Lembro que certa vez eu estava numa sessão e, e o analisando pontuou o quanto tal pessoa era indiferente a ele. Tão indiferente que ele estava incomodado, estava irritado, porque naquele determinado encontro todos o cumprimentaram, exceto esse colega. Mas ele não incomodava. Todos os outros 10 jogadores do time haviam cumprimentado, mas aquele não cumprimentou. E ele disse, mas eu não me importo com ele. E fala na sua sessão, né? Nota que essas facetas da rejeição e do abandono talvez nos remetam a esse abandono primordial que o Freud tanto nos fala. Algum colega gostaria de pontuar? Acho que o Diego botou algo ali no chat, e eu já retomo a leitura. Eu te odeio, mas espero que me ame. É mais ou menos por isso, né, Diego? Então a gente segue mais um pouquinho aqui, para entender o que o Freud está tentando nos contar. Vamos lá. Portanto, no meio da análise, vinha à luz, aliás, exatamente de acordo com as regras, um fragmento de material de fato que ajudava a solucionar problemas anteriormente levantados. Pude dizer a Dora, agora conheço o motivo daquela bofetada no rosto com a qual a senhorita respondeu aos galanteios. Só vou ler aqui o que foi pontuado e a gente já retoma. Patrícia colocou, independente do que eu sinto, espero que nunca mude o que você sente. Meio que um amor imutável.
algo que a gente usualmente vê na clínica, né? Nós partimos do pressuposto que estamos sempre mudando, mas quem está ao nosso redor nunca muda, né? É curioso isso, extremamente narcísico de nossa parte. Não era uma ofensa pelo atrevimento em relação à senhorita, mas uma vingança por ciúme. Quando a moça contou à senhorita sua história, a senhorita ainda fez uso de sua própria arte de colocar de lado tudo aquilo que não convinha a seus sentimentos. No momento em que o senhor K fez uso das palavras, não tenho nenhum interesse em minha esposa, que ele também dissera à preceptora, novas moções foram despertadas na senhorita. E a balança virou. A senhorita afirmou para si: ele ousa tratar-me com uma preceptora, um serviçal. Esse orgulho ferido, aliado ao ciúme e, além disso, aos motivos de sensatez conscientes, definitivamente era demais. Uma nota, então, que o Freud coloca. Talvez não fosse indiferente o fato de ela poder ter ouvido também de seu pai, da mesma maneira como eu ouvi de sua boca. A mesma queixa sobre a mulher, cuja significado ela compreendia perfeitamente. Agora a gente volta mais um pouquinho. Para provar a senhorita o quanto está sob a impressão da história da preceptora, relembra as repetidas identificações com ela no sonho e na conduta da senhorita. A senhorita conta a seus pais coisas que até agora não entendemos. Da mesma maneira como a preceptora escreveu aos pais dela. A senhorita se despede de mim como uma preceptora com aviso prévio de 14 dias. A carta no sonho que permite à senhorita voltar para casa. É uma contrapartida da carta dos pais da preceptora que a proibiram de fazê-lo. Por que foi então que eu não contei logo aquilo a meus pais? Quanto tempo a senhorita deixou passar? A cena ocorreu no último dia de junho, no dia 14 de julho. Contei-a à minha mãe. Portanto, novamente 14 dias. Prazo característico para uma serviçal. Colegas, observem, isso é fundamental no momento de uma análise. Os números, o Freud ele dá muita importância à questão dos números, né? E ele sempre levanta uma bandeira para observarmos. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar. Alguém gostaria de pontuar algo até esse momento? Algum colega? Não? Acredito que algo que eu gostaria de deixar aqui para nós pensarmos é o seguinte, né, sobre a questão das interpretações precoces ou selvagens, né? Muitas vezes é interessante, principalmente no início de análise, pode ocorrer no período ali que a gente caracteriza como entrevistas preliminares. Nesse período, será que a gente interpretaria, né, se surgisse algo muito rico de interpretação, quando o manejo clínico diz que não é de bom tom, no início da análise, já fazer interpretações, tá?
mediante algumas leituras que eu fiz, o ideal é não iniciarmos com as interpretações, deixarmos anotado, mas nós trabalharmos com o conceito de organizar o discurso, para que não chegue e não gere uma certa repulsa ou resistência, né? Pelo menos a sensação que eu tenho aqui, o Freud ele vai, é um trator, o red flag ali, a Paty colocou no chat. Agora vamos lá. Agora posso responder a sua pergunta. A senhorita deve ter entendido muito bem a pobre moça. Ela não queria ir logo embora, pois ainda tinha esperança, pois estava na expectativa de que o senhor K voltasse a demonstrar afetuosidade por ela. A senhorita também deve ter tido esse motivo, com o intuito de ver se ele renovaria seus galanteios. A senhorita esperou passar aquele prazo, onde teria concluído que ele considerava isso uma coisa séria e não estava querendo brincar com a senhorita. Como fizera com a preceptora, nos primeiros dias após minha partida, ele ainda enviou um postal. Esse é o apoio, Anlehnung, para o engenheiro que se esconde por trás do eu na primeira situação onírica. Sim, mas depois, como não veio mais nada, a senhorita deu vazão à sua vingança. Posso até imaginar que naquele momento ainda havia espaço para a intenção secundária, ou seja, movê-lo. Atrás da acusação, a viajar até o lugar onde a senhorita morava. Como, aliás, ele primeiramente propôs para nós, observou ela. Assim a senhorita teria matado a saudade dele. Aqui ela assentiu afirmativamente com a cabeça, coisa que eu não esperara. E ele poderia ter lhe dado a satisfação que a senhorita exigia para si. Que satisfação? É que estou começando a suspeitar que a senhorita considerava esse assunto com o senhor K muito mais sério do que eu quis revelar até agora. Não havia entre os K conversas frequentes sobre separação? De certo, em princípio, ela não queria. Por causa dos filhos, e agora quer, mas ele não quer mais. A senhorita não terá pensado que ele queria se separar da sua esposa para se casar com a senhorita? E que ele agora não o quer mais por não ter nenhuma substituta? Há 2 anos, a senhorita certamente era muito jovem, mas a senhorita mesma me contou sobre sua mãe, que ela ficou noiva aos 17 anos. E em seguida esperou 2 anos pelo marido. A história de amor da mãe normalmente se torna um modelo para a filha. Portanto, a senhorita também queria esperar por ele e supunha que ele esperaria apenas até a senhorita ficar suficientemente madura para se tornar esposa dele. Vamos ver a nota de rodapé aqui. Espera até que se tenha alcançado a meta, encontra-se no conteúdo da primeira situação onírica. Nessa fantasia da espera pela noiva, veja um fragmento da terceira componente, já anunciada deste sonho.
Colegas, um ponto aqui uma pergunta aqui para vocês. Vocês acreditam ainda que existe essa identificação com a figura materna da questão de casamento? Existe ainda para vocês? Vocês têm essa impressão? A mãe ainda é o ideal de eu para suas filhas? O pai é o ideal de eu para os seus filhos? O que vocês acham? Alguém se aventura? Elaine, por favor. Buenas, bom dia. Eu acho que num primeiro momento sim, Michel. Não sei até quando essa fantasia continua, né? Talvez até começar a ter contato com outras realidades. No caso da senhorita aqui, eu acho que foi isso que aconteceu, assim, num primeiro momento. Foi uma inspiração e ela projetou isso para ela. E encontrou os pares, né? Os personagens para essa repetição. Mas hoje em dia eu acho que num primeiro momento sim, acaba sendo uma referência. Se for algo que conversa, né? Não sei. Ou não, né? Tem o trauma, né? Talvez assim, até um modelo não tão bom pode ser uma forma de repetição. A gente já viu isso em clínica, né? Então, acho que sim, sendo objetiva. Não generalizando. Pronto, só para fechar. Tranquilo. Rita, por favor. Pode existir, mas não é regra, né? Não vai acontecer com todo mundo que quer ser igual a mãe, igual ao pai, né? Às vezes o filho quer ser inversamente aquilo que os pais representam. Perfeito. E agora eu vou ler aqui o chat, deixo uma pontuação do que eu acredito e a gente segue mais um pouquinho. Deixa eu ver. O Augusto. Augusto, por favor. Eu vou fazer uma provocação em cima do que foi falado agora, né? De que às vezes pode ser inverso. Eles podem usar o pai e a mãe para ser inverso. Não continua sendo uma referência? É só uma provocação. Não Sim. Continua sendo um modelo? É uma referência. Independente de ser igual. O modelo não é algo a ser repetido. O modelo é algo a ser observado. Eu uso esse modelo para segui-lo ou não. Continua, é só uma provocação, tá, Rita? Mas Sim. A pergunta do Michel e a observação da Elaine é que a gente usa o pai e a mãe como modelo. Mesmo quando a gente usa para não seguir os passos, ainda não seria um modelo? Perfeito. Não para não ser seguido às vezes, né? Porque na transferência, assim, eu vou repetir o que a minha mãe fez, por exemplo, eu estou adotando o modelo dela. Se eu vou fazer o contrário, eu uso de referência, mas eu não repito. Perfeito. A ideia é realmente essa, nós irmos dialogando e conversando para ver até que ponto também a clínica tem algumas peculiaridades da atualidade, né? Ligeiras alterações na percepção. Eu vou ler aqui o chat rapidinho, então. Patrícia colocou para nós. É interessante essa projeção paternal. Ela meio que testa o sentimento que ele possa estar sentindo, como uma criança que tenta testar o sentimento de amor do outro, como um filho testa o sentimento dos pais. Acho que isso tem muito sobre esse medo de abandono, com a transferência de responsabilidade que nutrimos pelo parceiro. Pois então, vamos lá. A Natália foi pela turma do Grande Depende. A Carla mencionou, eu acredito que sim, mas quando os pais não têm boa relação, isso muda, né? Isso daí, como o Augusto provocou, né? Até que ponto muda, sendo a versão antagônica, né? O outro disse, o Diego disse, vou quebrar o ciclo, não serei igual ao meu pai. A referência a ser quebrada, né? Verdade com Augusto, a Carla colocou, né? Sempre será referência, mas não modelo. E a Patrícia disse que é uma vingança social. Né? Por que eu trouxe essa
provocação aqui, essa pergunta, porque né, para muitas escolas a gente fala do declínio do nome do pai, né? As mudanças dos ideais, né? Com questão até de carga horária, de excesso de trabalhos, mas como Augusto fez essa provocação muito pertinente, até que ponto eu quero ser o oposto àquela pessoa? Se eventualmente deixarmos uma cadeira totalmente livre e indiferente, será que a gente não cai ali num vazio, né, Augusto? Que acho que esse que é o grande problema. Por isso que as clínicas atuais elas são tão narcísicas, por ausência de algo até a ser para te ser o oposto ou concordar. Mas quando não tem nada, é por isso que o Joel Berman fala sobre a clínica atual, ela é uma clínica predominantemente narcísica. São cadeiras extremamente vazias. Patrícia, por favor. Voltando ao que o Augusto falou, né? Até que ponto eu quero ser igual ao outro, né? Eu não quero ser, eu quero ser, sendo que eu fui forjado nesse molde, né? É por aí. Exatamente. E aí a Natália apontou para nós. Isso tem a ver com estar enroscado na sombra do objeto primário ainda. Li isso no livro da Marion. O objeto primário é a figura da mãe, né? É a figura de quando não há esse primeiro amor, né? Porque o primeiro amor, seja menino ou menina, é a mãe. E quando ela não aparece, até a frase que eu postei hoje no grupo, do Alexandre Patrício de Almeida, que trabalha muito com esse conceito. Porque o Freud aqui está numa linha mais edípica, já alguém que consegue desejar. Mas ele faz a provocação. Antes de falar sobre o desejo, como é que foi o cuidado primário, né? Essa é algo que a clínica, na linha ontológica, trabalha muito. Agora eu vou ler mais um pouco aqui e a gente vai conversando ao longo do caminho e ver o que a Dora fala nessa última sessão com Freud. Isso se é que for a última sessão. Imagino que, para a senhorita, tratava-se de um plano de vida bastante sério. A senhorita nem sequer tem o direito de afirmar que uma semelhante intenção estivesse excluída para o Sr. K, pois me contou sobre ele o bastante para apontar diretamente para uma intenção dessa natureza. Sobretudo, numa fala com ele, no último ano de convivência em B, fez acompanhar o presente de Natal uma caixa porta cartas. O comportamento dele em L também não contradiz isso. A senhorita não deixou terminar de falar e não sabe o que ele queria dizer-lhe. Além disso, não teria sido tão impossível realizar o plano. As relações do papai com a senhorita, talvez apenas por isso, a senhorita tenha apoiado durante tanto tempo, ofereciam à senhorita a segurança de que seria possível conseguir o consentimento da mulher para a separação. E seu papai, a senhorita, impõe o que quiser. Pois se a tentação em ele tivesse tido outro desfecho, este teria sido, para todas as partes envolvidas, a única solução possível. Também acho que, por isso, a senhorita lamentou tanto o outro desfecho, corrigindo-o na fantasia que se apresentou como uma apendicite. Portanto, deve ter sido uma grande decepção para a senhorita quando, em vez de renovados galanteios, suas acusações
tenham tido como resultado a contestação e as calúnias por parte do Sr. K. A senhorita admite que nada pode enfurecê-la mais do que quando alguém crê que a cena do lago foi fruto de sua própria imaginação. Agora sei do que a senhorita não queria ser lembrada. É de ter imaginado que o galanteio era sério e que o Sr. K não desistiria até a senhorita casar-se com ele. Ela ouviu atentamente, sem suas costumeiras contestações. Parecia comovida. Da maneira mais amável, despediu-se com votos calorosos de ano novo e não retornou. O pai, que ainda me visitou algumas vezes, assegurava que ela retornaria. Percebia-se nela o anseio pela continuação do tratamento. Mas certamente ele nunca foi totalmente sincero. Apoiou a terapia enquanto pôde alimentar a esperança de que eu iria convencer Dora de que haveria algo mais além de amizade entre ele e a Sra. K. Seu interesse extinguiu-se quando se deu conta de que esse resultado não estava em meu propósito. Eu sabia que ela não retornaria. Foi um indubitável ato de vingança o fato de ela, no instante em que minhas expectativas de um encerramento feliz para o tratamento alcançavam o ponto mais alto, romper de maneira tão inesperada e aniquilar essas esperanças. Sua tendência a prejudicar a si mesma também conseguiu o que queria nesse procedimento. Aquele que, como eu, desperta os mais malignos demônios que habitam, ainda indomados, o peito humano, para combatê-los, tem de estar preparado para que ele próprio possa ficar ileso nessa luta. Será que eu teria mantido a moça em tratamento se eu tivesse representado um papel exagerando o valor que tinha a sua permanência para mim e demonstrando-lhe um interesse caloroso, que mesmo com todas as atenuantes de minha posição como médico, teria funcionado como um substituto para a ternura pela qual ela ansiava? Não sei. Agora eu vou ler o chat aqui, a gente volta mais um pouquinho, e até acho que é um trecho legal para nós falarmos. Esse rompimento pode ter sido resistência da parte dela. Sim, de fato. Grande parte dos procedimentos sai mais porque o sujeito não quer se deparar e desconstruir a sua fantasia. Diego, por favor. Eu notei também no começo que ela fala daquela serviçal, né, que os pais eram decentes, né, que chamou ela de volta para casa, né? Será que ela não esperava isso dos pais dela também? Talvez. Que ela fala assim que os pais são decentes, né? Talvez ela não esperava essa certa decência dos pais dela de trazer ela de volta para casa, não ter essa desconfiança dela, né? Talvez, né? Mas ou talvez ela esperasse que outra pessoa chamasse ela de volta, né? Pode ser é também. A sensação que eu tenho, né? Colegas, alguém mais? A Elaine, por favor. Eu não sei se vocês sentiram assim, mas eu senti assim uma dor de abandono do próprio Freud, né, com o abandono da sessão, um pouco do desejo dele, né, que ela tivesse continuado, e ele manifestou aqui, né, como foi doído, e até se questionando, né, o que ele poderia ter feito, se ele poderia ter feito algo diferente para ela permanecer. Achei interessante. Sim, compactuo com a tua visão, né? Quando ele menciona se ele fosse mais afetuoso, digamos assim, ela teria permanecido. Daí ele diz, eu não sei. Augusto, por favor. Tirei o microfone. Eu só não consigo abaixar a mão agora.
O Thiago se mata de rir. É, gente, alguém... Vamos ver se o que eu falo tem lógica para vocês, mas a percepção que eu tenho, se vocês olharem esse último trecho, eu acho... Eu não consigo não rir quando eu leio esse último trecho e vejo Freud falando que ele não tem o que saber se ela não falar. Né? Porque, assim, nesse último trecho, a impressão que eu tenho é que a voz do Freud ocupa muito mais espaço que a da Dora. Se vocês prestarem atenção, teve uma vez que o Michel virou assim, vamos ver se a Dora fala mais alguma coisa. A Dora não vai falar mais nada. Então, nessa sessão, ela praticamente entra para dizer, olha, eu tô indo embora, encerrou, faz um comentário, e o Freud despenca. Desculpa usar uma palavra nesse sentido. Mas a voz dele aparece o tempo inteiro. Ele quer dizer para ela muita coisa. Se a gente estivesse numa supervisão, provavelmente o Felipe, para quem não conhece o Felipe da supervisão de terça-feira, fenomenal. O Felipe sairia com a seguinte pergunta, e vamos ver se eu estou errado. Freud, o que você sentiu nessa hora? O que você estava sentindo nessa hora? Que é o que a Elaine colocou. E, assim, eu sempre falo que eu sou apaixonado por Freud, mas o caso Dora, para mim, é um caso de crítica, não é um caso de aprendizado, basicamente. É um caso de aprendizado para você olhar e falar, não faça. O Michel falou uma coisa também muito legal, que poucas pessoas reforçam. Toda sessão é a última sessão. Toda sessão é a última sessão. Então, o que acontece? Às vezes, a gente faz exatamente isso que o Freud fez. Pelo menos é a percepção que eu tenho quando eu participo de supervisões. Eu já fiz isso. Eu acho que não dá para tirar uma pedra, porque o psicanalista que falar que nunca fez isso, eu vou querer aulas com esse indivíduo. É o desespero de manter um paciente com você. O Freud entrega tudo para Dora. Entrega tudo. Tipo, olha, você é isso, você fez assim, olha como eu presto atenção, olha como eu te ouço, olha como eu sei. Ele entrou nesse objeto, nessa posição. E talvez a pergunta seria utilizada, seria assim, será que Freud, ao fazer tudo isso, ele não entrou exatamente na posição do Sr. K? De querer manter a Dora, de querer sustentar a Dora, de galantear a Dora para dizer, fica aqui, fica comigo? São perguntas, eu não tenho absoluta certeza de nada do que eu estou falando, são perguntas que eu estou fazendo. Augusto, e é muito válido esses pontos que tu trouxe, inclusive tu me deu um insight aqui, na verdade para dar contorno, algo que eu tinha, pelo menos uma percepção minha. Se eu fosse brincar com o conceito de contra-transferência, o sentimento do Freud para com a Dora, na minha percepção, seria o sentimento da Dora para com o Sr. K. Né? O desespero de que ele retornasse nessa cena hipotética. Né? Eu pelo menos é uma sensação que eu tenho. Uhum. Né? Agora, dando continuidade ali o que tu estava falando, né? O Freud ele começa falando, e que te despertou o riso, né? Eu só sei o que você me conta, mais ou menos isso. Porém, ele vai adiante e ele fala um monte de coisas que são construções dele, não é dela. Ele mesmo se contradiz. Exato. Ele passou a terapia inteira fazendo isso, trazendo coisas que ela não disse, trazendo... A cena do lago não aconteceu, né? Então ele pega... Tá, se eu só sei o que você me disse, se você me disse isso, eu tô falando o oposto do que você me disse. Então é uma sucessão ali e eu concordo contigo, ali me parece que era aquela história de eu não quero que você saia. Por favor, fica. Sim, eu fico imaginando a Dora, porque ela é na época considerada uma moça, né, uma jovem, mas uma mulher extremamente inteligente. Uhum.
ela olhando para a cara dele e falando assim, mas eu não te disse nada disso. Como assim você só sabe o que eu te digo? Será que você está me ouvindo? E ela termina muda, assentindo. E a interpretação dele de que ela estava triste é a interpretação dele de novo. Ela não disse, olha, eu tô triste, olha, eu sinto muito por estar indo embora, eu não queria. Ela não disse nada disso. É mais uma vez. Ela diz, inclusive, né, Feliz Ano Novo, e de uma forma bem pacata, né? Bem, que é a Dora sendo Dora. Né? Que é a Dora sendo Dora o tempo inteiro. Então, eu acho que para a clínica, esse último trecho da Dora, para mim, foi extremamente valioso nesse sentido, de você não fazer conjectura, de você não supor, de você não extrapolar essa linha, de você ouvir o paciente. Lógico que depois, com as próximas leituras de Freud, com o andar da carruagem de Freud, você vai entender que Freud chega nesse mesmo lugar. A gente está, né, com Freud mais completo. Mas nesse momento, é um Freud que está começando a clínica assim como qualquer pessoa que está começando a clínica. Né? Então, para mim, isso foi extremamente valioso. Lacan pega muito pesado com Freud quando ele faz a análise do caso Dora, né? Mas aí é outra conversa. É outra história. Antes de passar para a Elaine, eu só queria reforçar para nós aqui numa prática clínica. Nós, como analistas, a gente não muda as vivências do analisando. Se o analisando falou ou não falou que esteve no lago, pelo menos a percepção que eu tenho, como eu acredito que seja clínica, a gente não muda vivências, mas a gente propicia que o analisando muda a experiência que ele teve. A vivência, tu não muda a experiência, tu muda. Eu bati o carro, né? O que está em questão aqui? Num primeiro momento, a experiência seja, eu estava distraído no celular. No segundo momento, eu briguei com alguém. Enfim, N coisas que podem acontecer. Mas a ideia é essa, né? O Caligari dizia, não mudo os fatos, mudo como eu conto. Ou uma outra leitura, eu não mudo vivências, eu mudo a experiência. Né? A percepção que eu tenho do fato, como o Thiago mencionou ali. Elaine, por favor. Eu acho interessante sempre ter esse olhar, né, Augusto, de que era um início para ele também, né, porque isso coloca tudo em perspectiva para a gente também que está iniciando, né, e entender essas dificuldades. E o que eu queria só comentar é que eu acho que quando ela deu o ultimato para ele, né, dizendo que ia ter aquele aviso prévio e sustentou aquilo, veio o desespero, né, veio essa sensação de e agora, né? Quero segurar ela a qualquer preço. E mesmo vindo de uma menina. Então, ali ele se perdeu, assim, como objeto para ela. E, enfim, e aí deu no que deu, né? Achei curioso. Exatamente. Exatamente. Então, eu passo agora para a Carla. Por favor, Carla. A pergunta que ficou para mim, na verdade, a Dora já foi pensando que ela pararia, que ela já não queria mais continuar, ou ela se irritou e se decepcionou com toda essa articulação do Freud e resolveu dali em diante parar realmente? Eu fiquei nessa dúvida. Eu acho que ela foi determinada a parar. Na minha percepção, tá? Não sei, dos demais. Então, ela não foi exatamente só o que o Freud falou nessa sessão. Na verdade, ali, até legal, a Patrícia mencionou ali, observou, eu também tive essa percepção, há um padrão de repetição também nela, né? Pelo menos a percepção ali de abandonos quanto a homens, sobretudo, né? Abandonar o Freud talvez seja uma forma até de transpor, e a partir de agora eu também abandono o Sr. K. Talvez possa ser até uma experienciar, né? Exato. É isso, Carla? É isso, sim. Vou achar. Rita, por favor.
E o analista realmente tem uma posição delicada, porque a palavra falada, ela ganha peso, né? E isso repercute no ouvido lá do outro que ouviu. Então, realmente, não pode ter na análise uma compreensão ali, não é? Eu entendi o que ela quis dizer, né? Mas entender o que está doendo na pessoa, o que ela está procurando encontrar naquele pedaço, né? Que é uma solução para aquela dor, né? Então, eu penso que a palavra em si ela é neutra. Quando a gente produz, quando a gente emite, é que ela ganha sentido. Na verdade, até quem recebe, né? Quem recebe ali vai dar algum sentido. A comunicação tem duas vias, né? Tem o emissor, tem o receptor, e tem um intervalo aí no meio, né? Que ainda atropela. Sim. Ó, vou seguir o finalzinho aqui desse capítulo, então. Tendo em vista que, em todos os casos, permanece desconhecida uma parte dos fatores que opõem resistência, sempre evitei desempenhar papéis e me contentei com uma arte psicológica mais despretensiosa, em que pesem todo o interesse teórico e todo o empenho médico em ajudar. Tenho muito claro para mim que limites são necessariamente colocados para a influência psíquica e também respeito, como tais, a vontade e o ponto de vista do paciente. E aí eu vou parar por aqui e a gente retoma semana que vem sobre esse próximo parágrafo. Não, eu acho que dá para ler. Vou ler ele aqui porque é curtinho. Vamos lá. Também não sei se o Sr. K teria conseguido mais, se lhe tivesse sido revelado que aquela bofetada no rosto não significava de maneira nenhuma um não definitivo de Dora, mas que correspondia, isso sim, ao ciúme despertado por último, ao passo que as mais intensas moções de sua vida anímica ainda tomavam partido por ele. Se ele não tivesse dado ouvidos a esse primeiro não e tivesse continuado seus galanteios com uma paixão mais convincente, então o resultado poderia facilmente ter sido o de que a inclinação da moça teria suplantado todas as dificuldades internas. Mas penso que talvez tivesse sido igualmente fácil ela apenas ser estimulada a satisfazer sua sede de vingança contra ele de modo mais intenso. Nunca se pode calcular de que lado a decisão se inclina no conflito entre os motivos para se o cancelamento ou fortalecimento do recalcamento. A incapacidade para o cumprimento da exigência real de amor constitui um dos traços de caráter mais essenciais da neurose. Os doentes são dominados pela oposição entre realidade e fantasia. Acabam fugindo daquilo pelo qual anseiam mais intensamente em suas fantasias. Quando isso lhes é mostrado realmente, preferindo abandonar-se às fantasias, quando já não mais precisam temer uma realização. No entanto, a barreira levantada pelo recalcamento pode cair sobre o assalto de excitações violentas, ocasionadas de forma real à neurose. Ainda pode ser superada pela realidade. Todavia, não podemos de maneira geral calcular em quem e através de qual meio essa cura seria possível. E a nota de rodapé é... A nota é maior que o parágrafo, pessoal. Mais algumas observações sobre a construção desse sonho que não se deixa entender tão a fundo que se possa tentar sua síntese, como um fragmento deslocado para frente como uma fachada. Destaca-se a fantasia de vingança contra o pai. Ela saiu de casa arbitrariamente, o pai adoeceu e em seguida morreu. Agora ela vai para casa, todos os outros já estão no cemitério. Sem nenhuma tristeza, vai para o quarto e tranquilamente lê a enciclopédia. Entre as observações, duas alusões ao outro ato de vingança que ela realmente praticou.
ao fazer com que os pais encontrassem uma carta de despedida, a carta da mamãe no sonho e a menção à cerimônia fúnebre da tia que lhe servia de modelo. Por detrás dessa fantasia escondem-se os pensamentos de vingança contra o Sr. K, para os quais ela criara uma saída em sua conduta contra mim. A criada, o convite, o bosque, as 2 horas e meia provêm do material dos acontecimentos em L, a lembrança da preceptora e a troca de correspondências desta com os pais se conjugam com o elemento da carta de despedida de Dora. Na carta, que aparece no conteúdo onírico, pela qual ela é autorizada a volta para casa. A recusa em deixar acompanhar a decisão de ir sozinha talvez possa ser traduzida desta... Deixa eu voltar aqui que agora complicou. Desta maneira. Como você me tratou como uma criada, vou deixá-lo na mão. Sigo sozinho meus caminhos e não me caso. Encoberto por esses pensamentos de vingança, cintila em outras passagens um material proveniente de ternas fantasias oriundas pelo amor K, que prosseguiu inconscientemente. Eu teria esperado por você até me tornado sua esposa. A defloração, o parto, por fim, pertence ao 4º ciclo de pensamentos, que está escondido de modo mais profundo, o do amor pela Sra. K. O fato de que a fantasia de defloração é figurada deste o ponto de vista do homem, identificação com o admirador, que agora reside no estrangeiro, e de que em 2 passagens encontram-se as alusões mais claras às falas de duplo sentido. Aqui mora o Sr. X, a fonte não oral de seus conhecimentos sexuais enciclopédia. Nesse sonho, moções cruéis e sádicas encontram sua realização. Na tradução dessa nota, Freud, em que se traduziu vou deixá-lo na mão, Freud usa o verbo sterren, notas do tradutor anterior sobre esse verso, combinado com lassen, no sentido de abandonar. Preferiu-se aqui recorrer a uma expressão que também permite a leitura ambígua sobre a última palavra da tradução da mesma nota da realização. Ela também pode ser entendida com a acepção de satisfação. E aqui a gente termina esse parágrafo e vai depois para o pós-fácil. Deixa eu ver o que os colegas pontuaram ali. Deixa eu ver. Ele se vinga desses homens o abandonando. Ela os abandona no auge do sentimento deles. Acredito que é um momento que vai doer mais. E daí a Patrícia diz que essa Mona sabe das coisas. Ou seja, um movimento... Não vou falar para não ser cancelado. Vamos deixar por aqui mesmo. Vou me conter. Colegas, para a gente finalizar, alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Sim, não, acho que temos um final aqui bem interessante nessa tradução da editora em questão. Diego, por favor. Só mais uma pergunta mesmo, né? O Freud, ele atendia todos os dias, né? Ele estava na 3ª sessão, então ele atendeu ela 3 dias seguidos, né? E ela parou a sessão. Eu acho que aqui tem mais tempo do que só isso, tá? Eu acho que tem bem mais tempo do que isso. Porque fala 3ª sessão, né? Que ela estava abandonando na 3ª sessão ali no livro. Eu não sei se seria tão curto assim o espaço de tempo. Alguém tem essa informação? Ou a gente pode dar um Google, né? Vamos dar um Google aqui, que eu tenho uma sensação que é tanto mais tempo. Será que eu tenho uma fantasia particular? Porque é muita coisa, né, que é falado ali, né? Eu não tenho essa informação, não. Eu ia trazer só uma fofoca. Qual a tua fofoca? Conte-nos. Adoro! Não, é fofoca mesmo. Assim, o Michel chamou a atenção para os 14 dias, né? 14 dias dela, mais 14 dias para o aviso prévio, 14 dias que ela demorou. Gente, se você somar 14 mais 14, dá 28. E a gente chega em Kim, quando a gente fala em 23 e 28. Quem que era o amigão do Freud na época, que falava
da teoria dos ciclos? Flies. Faz, né? Fiz, né? Eu falei isso. Nessa Eu só pensei no ciclo menstrual agora, Augusto. Mas é basicamente isso. O Flies isso? trabalha com isso. Foi 3 meses, tá? Quando você, se você percebe, o Freud dessa época, ele ainda está muito influenciado pelo Flies, nessa teoria dos ciclos, né? Tal. Então ele usa muito número, sim. Ele usa muito número nessa época. Ele conta os dias, ele conta data, ele soma data. Mas é fofoca. Então, é o Freud com o amigão dele da época, que era o Flies, né? O Freud tinha isso, né? Ele sempre tinha um grande parceiro ali, alguém que ele idealizava e depois destituía, era o que ele fazia sempre. A respeito do caso Dora, né, a Dora, o pseudônimo é Ida Bauer, o Diego já botou ali, e ela fez análise com ele por 3 meses. Esse foi o tempo, 3 meses. Então, vou fechar aqui a gravação de hoje.